E aí, galera, tudo bem? Ó, meu nome é Júlio César, a gente vai estar trabalhando aí com a resolução de planos de estudos de Química do teste da segunda série, tá? Então, muito importante nesse momento é que você acesse a área interna do site e faça o download desse plano de estudos, né? Para que você consiga acompanhar essa resolução, tá? Segunda recomendação de extrema importância, cara, aí, na boa, guarda o teu celular, desliga ele. Deixa ele ligado não, tá? Porque senão, em dado momento, você pode se sentir tentado a pegar o seu celular e de repente você pode se distrair, enfim, e aí o seu estudo não vai ser significativo, tá? Então, por favor, tá? Então vamos lá. Eu acredito que você já tenha baixado, né, o seu teste, o seu pé do teste, né? Então acompanhem comigo. Bom, a primeira questão é uma questão que ele fala sobre uma doença, sobre a gota, e fala que essa doença ela é ocasionada pelo excesso de ácido úrico e ele te dá a estrutura do ácido úrico. Tá vendo aí? Enxergando a estrutura do ácido úrico? Se você não está enxergando, desenha ela aqui, ó. Aí. Tá? Estrutura do ácido úrico. E aí, sobre essa estrutura, ele vai fazendo algumas afirmações, tá? E aí ele quer que você marque a alternativa correta sobre o ácido úrico. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira afirmativa. Ele fala que o ácido úrico, ele possui um anel aromático em sua estrutura. Espera aí, olha só. Você deve lembrar das nossas aulas, você lembra disso muito bem, que o anel aromático, ele precisa ser constituído de pelo menos 6 átomos de carbonos em um ciclo com 3 ligações duplas alternadas. Se você observar a estrutura do ácido úrico, não é isso que a gente consegue enxergar. A gente não tem um ciclo de 6 átomos de carbonos com 3 ligações duplas alternadas. Então, a estrutura do ácido úrico não é uma estrutura de um anel aromático, tá? Beleza. Letra B, ele fala assim, apresenta 4 ligações πs. Eu acho que aí você consegue matar. Ó, ligação π, ó. Eu até marquei aqui as ligações πs com uma cor diferente. Lembra disso? Quando você tem uma ligação dupla, uma é π e outra é sigma. A gente falou disso em sala, né? E quando a gente tem uma ligação tripla, lembra disso, né? A gente tem uma sigma e as outras são o quê? São πs, tudo bem? Como a gente não tem ligação tripla aqui, então a gente não precisa se preocupar com ela. Se só tem ligações duplas e simples, ligações simples são apenas sigmas. Quando eu tenho ligação dupla, uma é sigma e a outra é π, tudo bem? Eu só fiz questão de marcar aqui, de destacar para vocês as ligações πs, tudo bem? Ele fala que nós temos 4 πs e 13 sigmas. Não são 13, são 17. Se você for contar aqui, ó, cada ligação simples dessa aqui, contando com essas aqui que eu não marquei, a gente vai enxergar no total 17, tá? Então a B está furada. Olha C. A estrutura do ácido úrico é caracterizado por carbonos que apresentam hibridização sp2. Lembra dessa aula? Muito simples. Coloquei aqui, ó, caso você tenha esquecido. O carbono ele pode sofrer três tipos de hibridização. sp3, sp2 e sp. A hibridização sp3 acontece quando o carbono faz apenas ligações simples. Está aqui, ó, carbono fazendo apenas ligações simples, hibridização sp3. Eu não vou dar aula de novo porque você já viu isso, tá? Isso aqui é só melhores momentos, os da rodada, você sabe disso. sp2 é quando o carbono faz uma ligação dupla e as outras duas são simples. E a sp é quando o carbono faz uma tripla e uma simples ou 2 ligações duplas. Acompanhe aqui comigo, ó. Se você for observar na estrutura do ácido úrico, você observa que todos os átomos de carbono, ó, tá observando isso? Todos os átomos de carbono, eles estão realizando uma ligação dupla e 2 simples. Dupla, 2 simples. Dupla, 2 simples. Dupla, 2 simples. Isso é um indício que esse carbono é híbrido sp2. Então, gabarito correto, adivinha qual é? Gabarito letra C. Legal? Pessoal, olha só. Essa próxima questão é uma questão que fala sobre o limoneno, né? E ele vai fazendo algumas afirmações sobre esse composto, tá? A primeira afirmação é o seguinte, fala que esse composto é um composto aromático. Bom, se você for observar, a gente tem aqui um anel, ou seja, um composto cíclico com 6 átomos de carbonos, mas a gente não tem as 3 ligações duplas alternadas, então lembra disso. Então, em função disso, o composto não é aromático. Show? Tá. Letra B, ele fala que apresenta a fórmula molecular C10H15.
Se você for contar, e eu acho que você já fez isso em casa, com certeza esse composto ele tem 10 átomos de carbonos, tá certo até aqui. Agora, se você for contar a quantidade de átomos de hidrogênio, a gente vai perceber que não temos 15, mas sim 16. Eu fiz até questão aqui de marcar os hidrogênios presentes nessa molécula, tá? Nós temos 16 e não 15, então por isso que a B está furada, tá? Letra C. Possui cadeia carbônica insaturada e homogênea. Olha aí, ó. Cadeia carbônica insaturada. Lembra o que é insaturação? Insaturação é ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Ó, tem uma ligação dupla entre carbonos, então isso aqui é insaturação. E cadeia homogênea. Homogênea é aquela cadeia que não tem heteroátomo. Lembra o que é heteroátomo? É qualquer átomo diferente de carbono que tem que estar entre carbonos. Se você for checar aqui, realmente eu não tenho um heteroátomo. Então, essa cadeia é homogênea. Então, o gabarito correto é a letra C, não é? Tudo bem? Tá. Mas eu queria checar com vocês o porquê que a D está errada. Porque tem alguns alunos que confundem muito esse tipo de afirmação que está na letra D. Olha só. Apresenta 2 carbonos quaternários. Cara, é de extrema importância que você consiga, de uma vez por todas, eliminar essa dúvida. Carbono quaternário, ou melhor, a classificação de carbonos não depende do número de ligações que esse carbono faz com outros carbonos, mas sim depende da quantidade de átomos de carbonos que esse carbono de análise está ligado. Exemplo, só para ser mais claro. O que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado a um outro átomo de carbono. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a 2 outros, terciário a 3 outros, e quaternário, que é o que ele quer, a 4 outros átomos de carbonos. Aí o aluno, que eu tenho certeza que não é o seu caso, um desatento, ele chega aqui ó, e fala assim, professor, aí, esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, esse carbono é quaternário. A mesma coisa esse aqui, ó, está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele é quaternário. Ô, cara de pau, se for assim, todo carbono vai ser quaternário. Porque todo carbono faz quantas ligações? 4. Ok? Esse carbono aqui, que é o que você estava achando que era quaternário, ele não é quaternário. Ele está ligado a quantos outros? 1, 2, 3. Então, ele é terciário. Assim como esse, tá? Então, toma cuidado com relação a isso, tá? Caiu até no Enem uma questão do NanoKid, que alguns alunos foram enganados exatamente por conta disso, tá bom? Então, gabarito correto, gabarito letra C. Valeu? Abraço. E aí, pessoal, beleza? Olha só, essa próxima questão é uma questão que ela fala sobre a solução fisiológica de cloreto de sódio, que é utilizada aí para limpeza de lentes de contato. E sobre essa solução, o texto ele fornece algumas informações que são pertinentes para a gente, tá? Olha só, o cara fala assim, ó, ele fala que essa solução deve ter uma unidade de concentração de 0,9% massa por volume de cloreto de sódio. Fala que o volume dessa solução precisa ser de 0,5 litros e aí ele pede a massa de soluto, ou seja, a massa de cloreto de sódio em gramas, presente nessa solução fisiológica, tudo bem? Então, só recapitulando, vamos lá. Ó, ele fala que a unidade de concentração tem que ser 0,9% massa por volume, o volume da solução é de 0,5 litros e pede a massa de soluto em gramas. Bom, você lembra desses detalhes de aula, né? Eu sempre falava assim para você, diante de uma questão dessa, se o cara te deu a unidade de concentração, a primeira coisa que você vai precisar pensar é em abrir a unidade de concentração, amigo. Não tem outro caminho. Olha só, a unidade de concentração que o cara te deu é de 0,9% massa por volume. Vamos lá. 0,9% significa dizer que nós temos 0,9 em 100. Tudo bem? É isso que ele quer dizer, 0,9%. Mas vamos lá. Isso não é uma unidade de concentração? Qualquer unidade de concentração, eu falava isso para vocês, hein? É sempre uma relação entre soluto e solução. Soluto e solução. Então, se ele está dizendo que é 0,9 em 100, significa dizer que você tem 0,9 de soluto em 100 de solução. Agora tem um detalhe que eu acho que é o crucial para a resolução dessa questão.
Ele está falando que essa unidade de concentração é massa por volume, tem que tomar cuidado aqui. O que isso significa? Que você precisa escolher uma unidade de massa para colocar no soluto e uma unidade de volume para colocar na solução. Então, lembra disso em sala, se você escolhe grama no soluto, quem combina com grama tem que ser ml. Se você escolhesse quilograma aqui no soluto, quem combina com quilograma, litro lá na solução. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu escolhi gramas, então... Traduzindo essa informação que está aqui, significa dizer que eu tenho 0,9 gramas de soluto em 100 ml de solução. Amigo, ele quer preparar 100 ml de solução, a solução que ele quer preparar tem que ter o quê? 0,5 litros. Não sei se você lembra disso. Eu sei que você lembra, você é bom na matemática. 0,5 litros correspondem a 500 ml. Então, em 500 ml, qual vai ser a massa de soluto que eu vou ter? 4,5 gramas de soluto, tudo bem? Isso a gente encontra no gabarito letra B, tranquilo? Essa questão é uma questão que fala sobre um nitrato de potássio. Nós temos um gráfico que mostra a solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. E aí, o que o texto pede para a gente? O que a questão pede para a gente? A situação é a seguinte, ele pede a massa de solução saturada de nitrato de potássio a 60 graus Celsius, quando a massa de solvente for de 300 gramas, tá? Então é isso. Pede a massa da solução a 60 graus Celsius, quando a massa do solvente for de 300 gramas. E para isso, para resolver essa questão, a gente vai precisar analisar esse gráfico. E aí, se você for observar esse gráfico, a gente tem o seguinte, a gente tem a solubilidade em função da temperatura. Mas, cara, você vai precisar olhar para todas as faixas de temperatura que estão aí? Não, apenas para a faixa de temperatura que o texto fornece para a gente, que a questão fornece. E qual é a faixa? 60. Ou seja, é nessa temperatura que você vai olhar, que você vai precisar analisar para descobrir qual é a solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. Então eu vou lá, ó, a 60 graus Celsius, qual é a solubilidade do nitrato de potássio? 100. Sim o quê, professor? Bananas? Não, cara de pau. Sim o quê? Gramas por 100 gramas de água. Ou seja, a 60 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo, a quantidade limite que eu consigo dissolver vai ser de quê? 100 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então eu vou pegar essa informação e vou abrir ali em forma de regra de 3. Ó, tenho 100 gramas de nitrato de potássio que conseguem ser dissolvidas em 100 gramas de água. Lembrando que eu tirei essa informação daqui, ó, do gráfico. Legal? Tá bom. Mas você sabe que soluto mais solvente forma o quê? A solução. Então, se eu tenho 100 gramas de soluto com 100 gramas de solvente, obviamente eu vou ter 200 gramas de solução. Só que tem um detalhe. O texto está pedindo para a gente qual é a massa de solução, mas não em 100 gramas de solvente, mas sim em 300 gramas de solvente. Ó, chupetinha, amigo. Ó, em 300 gramas de solvente teremos 600 gramas de solução. Legal? Então, com isso, o gabarito correto, letra C. Valeu? Sejam bem-vindos, pessoal. Prazer. Professor João Carlos, todo mundo chama de Joca. Vamos começar? Nossa questão número 5 aqui do seu pé, do teste da segunda série, ela fala a respeito de uma substância que é a N-aloamina. Eles informam para a gente, no enunciado, que essa N-aloamina é uma substância utilizada em tecidos de algodão. Ela é usada como biocida, ela serve para matar bactérias que causam mau cheiro. Bom, enfim, com relação a essa substância, ele pede apenas que a gente classifique a cadeia carbônica dela. E ele nem dá uma classificação tão grande assim. Ele só pede 3 tipos de classificação. Ele pede que nós digamos se a cadeia é normal, se ela é ramificada, se ela é homogênea ou heterogênea, ou ainda se ela é saturada ou insaturada. Bom, vamos no passo a passo? Nas opções, a primeira parte da classificação é com relação à homogeneidade dessa cadeia. Então, olha para cá. Vamos ver se essa cadeia é uma cadeia homogênea ou heterogênea. Quando que a minha cadeia é uma cadeia heterogênea? Ela é dita heterogênea se ela tiver na sua estrutura um heteroátomo. Lembrando que um heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, observa aqui. Está vendo esse nitrogênio? Observa que o nitrogênio ele está ligado a um carbono à sua esquerda e a um carbono aqui à direita. Então, o nitrogênio está entre átomos de carbono. Se o nitrogênio está entre átomos de carbono, então esse cara aqui, ó,
é um heteroátomo. Então, se esse cara já é um heteroátomo, a gente já sabe que a nossa cadeia é uma cadeia heterogênea. Só que tem outro heteroátomo aqui, consegue ver? Olha o outro nitrogênio aqui, ó. Ah, Joca, mas esse nitrogênio está ligado a um cloro. Verdade. Só que aqui à esquerda, ó, ele está ligado a um carbono e aqui à direita ele também está ligado a um átomo de carbono. Então eu tenho, mais uma vez, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Tem um heteroátomo. Então minha cadeia pode ser classificada como sendo heterogênea. Legal até aí? Bom, vamos para a segunda afirmação. Na segunda, ele pede que nós digamos se a cadeia é saturada ou insaturada. Joca, quando que a minha cadeia carbônica é saturada? Quando que a minha cadeia carbônica é insaturada? Bom, a minha cadeia vai ser insaturada se eu tiver nessa cadeia a presença de uma ligação dupla ou de uma ligação tripla entre átomos de carbono. Frisa bem isso, a ligação dupla ou a ligação tripla tem que estar entre átomos de carbono. Mas por que frisar isso? Olha para cá, ó. Olha esse caso aqui. Eu tenho carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Repara, é uma ligação dupla? É. Mas é uma insaturação? Não. Por que não? Porque não está entre átomos de carbono. Está entre carbono e oxigênio. Então você pode observar que nós não temos nenhum caso de ligação dupla ou ligação tripla entre átomos de carbono. Consequentemente, nossa cadeia é uma cadeia saturada. Mas, Joca, peraí, eu estou com uma dificuldade. O que é essa ligação um pouquinho mais grossa que está aparecendo aqui? O que é essa ligação tracejada que está aparecendo aqui? Não precisa se preocupar, ela não vai entrar em classificação de cadeia carbônica. Só para a gente lembrar, a gente já viu isso em aula, quando a sua ligação é um pouquinho mais grossa, ele está querendo te dizer que a ligação estabelecida entre esse carbono e esse aqui é uma ligação que está para fora do quadro. A sua molécula não é uma molécula planar, então você tem o carbono para fora do plano do quadro. Já quando a sua cadeia, quando a sua ligação, está tracejada, é porque ela se encontra para dentro desse plano. Então você não precisa se preocupar com relação à saturação e insaturação nessas situações. Bom, a terceira afirmação dele é com relação à presença de ramificação. Ele quer saber se nossa cadeia é uma cadeia normal ou se ela é uma cadeia ramificada. Joca, quando a minha cadeia vai ser ramificada? Geralmente, você consegue dizer que a sua cadeia é ramificada quando você apresenta um átomo de carbono terciário ou um átomo de carbono quaternário, mas tem exceção. Quando? Quando você tem uma cadeia carbônica cíclica. Observa aqui, nessa cadeia carbônica cíclica, nós podemos destacar como cadeia principal esse ciclo aqui, ó, com 5 átomos, está vendo? Eu tenho um carbono, um nitrogênio, 2 carbonos e mais um nitrogênio. Essa é a minha cadeia principal. Qualquer átomo de carbono que esteja fora dessa cadeia principal é chamado de ramificação. Então olha para cá, olha esse carbono aqui. Ele se encontra fora da cadeia principal? Se encontra, né? Então tem uma ramificação. Esse carbono também está fora da cadeia principal, então tem mais uma ramificação. Mesma coisa do lado de cá, 2 ramificações. Então nossa cadeia pode ser classificada como sendo uma cadeia heterogênea, saturada e o quê? Ramificada. A opção que traz isso para você como gabarito é a letra C, heterogênea, saturada e ramificada. Vamos lá, galera, Olá, sejam bem-vindos aí. Continuando a correção do seu plano de estudo, professor Joca. Agora a questão número 6. Agora no enunciado ele fala para a gente a respeito do ácido glicólico, que na verdade o nome IUPAC dele, o nome oficial, seria ácido hidroxi etanóico, tá? E aí ele fala que esse composto ele é muito utilizado na indústria de cosméticos. Ele faz algumas afirmações com relação à estrutura do seu ácido glicólico. Bom, vamos analisar cada afirmação para ver qual delas é verdadeira? Vem comigo. Olha a letra A aí, por favor. Na letra A, ele fala que na cadeia do ácido glicólico nós podemos encontrar uma insaturação. Será que isso é verdadeiro? Vamos lembrar, ó, a insaturação é a ligação dupla, a ligação tripla que aparece entre átomos de carbono. Eu tenho ligação dupla? Até tenho, mas ela se encontra entre átomos de carbono? Não. A gente pode ver, ó, que a ligação dupla está entre um carbono e um oxigênio. Continua sendo uma ligação dupla, mas é insaturação? Não. Então, letra A, falsa. Legal até aí? Vamos para B. Na letra B, ele fala que nós temos um carbono com orbitais híbridos sp2 e o outro com orbitais híbridos sp3. Lembra o que é hibridização?
A gente viu na questão número 1, lembra disso? Lá na questão número 1, você viu que quando o carbono só fazia ligações simples, quando ele só fazia ligações sigma, ele era um carbono sp3. Ele falou que nós temos aí um carbono sp3. Será que isso é verdade? Olha esse carbono aqui, ó. Tá vendo ele? Ele está fazendo, ó, uma sigma, 2, 3, 4. Então eu tenho um átomo de carbono que só faz ligações simples. Então eu posso afirmar que esse átomo de carbono é um átomo de carbono com hibridização sp3. Legal? Bom, olha o segundo átomo de carbono. Nessa situação, eu tenho o carbono fazendo uma ligação dupla. Ah, Joca, mas olha só, essa ligação dupla está sendo feita com o oxigênio. Não tem problema, tá? Sendo feita com o carbono ou com outro átomo, não faz diferença. Esse carbono continua fazendo uma ligação dupla. Então, esse carbono é sim um carbono sp2. Então, eu tenho um carbono sp3 na estrutura, eu tenho um carbono sp2. Afirmação B, correta, tranquilo. Só para a gente descartar as outras, olha a letra C. Na letra C, ele fala que nós temos um heteroátomo. Isso é verdade? Não. Por que não? Porque apesar de nós termos átomos diferentes de carbono na estrutura, nenhum desses outros átomos está entre átomos de carbono. Se não estão entre átomos de carbono, não são heteroátomos. Legal? Olha a letra D. Na letra D, ele fala que nós temos um carbono assimétrico. Lembra o que é um carbono assimétrico? Um carbono assimétrico é a mesma coisa que um carbono quiral. É aquele carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Então, olha para cá. Olha esse carbono aqui. Está vendo que ele está fazendo uma ligação dupla? Se o seu carbono faz uma ligação dupla, se ele faz uma ligação tripla, ele já está impedido de estar ligado a 4 grupos diferentes. Então, você já pode descartar esse carbono como sendo um carbono assimétrico, como sendo um carbono quiral. Então, a gente já sabe que esse carbono aqui não é assimétrico. Olha para esse carbono da esquerda. Esse carbono está ligado a esse grupo todo, ó, ao C-OH, à direita dele, está ligado à hidroxila abaixo dele. Esse grupo é diferente desse. Até aí legal? Olha para a esquerda desse carbono. Ele está ligado a um hidrogênio. Então, ó, esse grupo é diferente desse, que é diferente desse. Mas nota, acima do seu carbono, você tem um outro hidrogênio. Se esses grupos são iguais, esse carbono deixou de ser um carbono quiral, ele deixou de ser um carbono assimétrico. Então, a afirmação da letra D é uma afirmação incorreta. Já na letra E, ele fala que nós temos um carbono secundário. Vamos lembrar uma coisa? O nosso carbono pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Quando que ele é primário? Quando ele só está ligado a um átomo de carbono. Secundário, quando ele está ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciário, quando ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. E o quaternário, obviamente, quando ele está ligado a 4 outros átomos de carbono. Observa que tanto esse carbono quanto esse, apesar de estarem fazendo as 4 ligações como devem fazer, só estão ligados a um único carbono. Logo, ambos os carbonos são carbonos primários. Então, estamos certinho aí, gabarito letra B. Valeu, pessoal. Mais uma vez aí, professor Joca. Vamos resolver agora o exercício número 7 do seu pé. Lembrando que é o pé do teste da segunda série. Nessa questão 7, eu achei ela bastante interessante, porque ele começou com um texto de apoio. E o texto de apoio, muitas vezes, ele só serve para fazer você perder tempo na questão. E não é tão diferente nessa situação. Porém, esse texto de apoio foi interessante porque ele fez uma revisão de todo o conteúdo com você. No texto de apoio ele fala sobre solvente, ele fala sobre soluto. Ele te lembra que o soluto é a substância que está sendo dissolvida, enquanto que o solvente é a substância capaz de dissolver. E ele faz uma analogia para o nosso dia a dia. O que ele fala para a gente? Ele fala que uma pessoa quis adoçar seu cafezinho e ele utilizou a sacarose, sendo que foi nos dito que o volume que ele tinha de cafezinho era de 50 mililitros. E foi acrescentado a esse café 3,42 gramas da sacarose, que é o nosso soluto. Joca, temos um problema aí. Você falou que os 50 mililitros eram do cafezinho. Verdade. Poxa, mas se os 50 mililitros são do cafezinho,
não é o volume da solução, é o volume do solvente. É ele que está dissolvendo o soluto. Realmente, você tem razão. Só que a questão pede para a gente considerar que não há alteração no volume. Se não há alteração no volume, a gente pode utilizar o volume do solvente como sendo igualzinho ao volume da nossa solução. Até aí tudo bem? Então, ó, massa de sacarose adicionada, 3,42 gramas. Massa molar da sacarose, 342 gramas por mol. Isso é dado enunciado. Cada mol de sacarose tem 342 gramas. E o volume final da nossa solução é de 50 mililitros. A pergunta dele foi: qual é a concentração de sacarose em mol por litro? Ele quer saber quantos mols essa massa corresponde e quando a gente colocar nesse volume de cafezinho, qual vai ser a proporção para 1 litro do café. Joca, como é que eu faço isso? Vem comigo, ó, olha para cá. A massa molar da sacarose diz para a gente que para cada 1 mol desse soluto, nós temos uma massa em gramas igual a 342. Concorda até aí? Ó, massa molar, 342 gramas por mol. Então, para cada 1 mol do soluto, eu tenho uma massa de 342 gramas. Mas eu coloquei 342 gramas no café? Não, né? Ele falou que a gente colocou 3,42 gramas. Poxa, se 1 mol tem 342 gramas, quantos mols, chamei de X, vão ter 3,42? Ficou fácil, né? Resolução de continha, ó, observa bem. Daqui para cá, nós dividimos por 100. Como a proporção é sempre fixa, daqui para cá, ó, a gente também divide por 100. Então, 1 dividido por 100, X deu aí, ó, 0,01 mol. Então, a gente sabe que a gente está acrescentando 0,01 mol da sacarose no cafezinho. Joca, acabamos por aí? Não. O que ele pediu não foi o número de mols. O que ele pediu foi a concentração. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Lembra que esses 0,01 mol estão contidos em 50 mililitros? Escreve isso, ó. 0,01 mol estão em, ó, 50 mililitros. Ele não quer saber a concentração em mol por litro. Então, ele quer saber quantos mols você vai ter em 1 litro. Lembrando que 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então, ó, 0,01 mol, 50 mililitros. N mols, 1000 mililitros. Resolvendo essa continha, nosso número de mols deu 0,2 mol. Como nós temos 0,2 mol em 1 litro, a gente pode dizer que a concentração molar desse cara é de 0,2 mol por litro. Valeu, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez aí, professor Joca. Agora a questão número 8 do seu plano de estudo do teste da 2ª série. Nessa questão número 8, ele fala sobre o tratamento de piscinas e ele fala que para você tratar a piscina, você utiliza esse cara aqui, ó, um sal, que é o sulfato de alumínio. Até aí, tudo bem? E aí ele fala pra gente que o desejo dele é tratar 900 litros de água de piscina com esse sulfato de alumínio. Sendo que para isso, ele coloca, ó, 3,078 quilogramas do sulfato de alumínio. Mais uma vez lembrando, ó, esse aqui é o volume do solvente, é o volume de água, mas ele pede para a gente desconsiderar variações de volume. Então, acaba também sendo o volume da nossa solução. Bom, ele pede para que nós calculemos a concentração molar do sulfato de alumínio nessa piscina, ou seja, ele quer saber quantos mols de sulfato de alumínio a gente vai ter num volume de 1 litro. O necessário para resolver uma questão dessa é o dado da massa molar. A gente deveria saber a massa de 1 mol do sulfato de alumínio, só que ele não nos informa. Bom, se ele não nos informa, o que a gente faz? A gente descobre. A gente tem a fórmula do sal, não tem? Vem comigo aqui, ó. Olha a fórmula do sulfato de alumínio. Eu tenho Al2SO4, 3. Lembrando que quando eu estou com alguma substância, com algum grupo entre parênteses, o número que aparece aqui, ó, multiplica todo mundo desse grupo. É uma propriedade distributiva, não esquece disso, tá? Vamos lá, vem comigo, ó. A gente sabe que cada mol de alumínio tem uma massa de 27 gramas. Como é que a gente sabe isso? Tabela periódica diz pra gente. Todo mundo tem aí a tabela periódica, pode procurar lá o alumínio, massa dele 27 gramas por mol. Sendo que nós temos, ó,
2 mols do alumínio para cada mol do sal. Então, vou pegar 27 gramas para cada mol e multiplicar por 2 mols. Isso aqui vai gerar para mim a massa do alumínio. Olha para o enxofre. Aqui eu só teria 1 mol de enxofre, mas não esquece, está sendo multiplicado por 3, né? Massa molar do enxofre, 32 gramas por mol. Como são 3 mols, 3 vezes 32. Esse resultado vai fornecer a massa de enxofre no sulfato de alumínio. Já o oxigênio, olha bem, 3 vezes 4, 12. Cada mol de oxigênio tem 16 gramas. Como nós temos 12 mols, 12 vezes 16. Resolvendo cada continha dessa individualmente e depois somando, nós chegamos a 342 gramas por mol para a massa do sulfato de alumínio. Então, a gente já sabe que cada 1 mol de sulfato de alumínio apresenta uma massa de quanto? Fala para mim, 342 gramas. Tranquilo até aí? Peraí, Joca, rapidinho. Rapaz, tá maluco? Guarda esse celular aí, pô. Tá maluco? Presta atenção aqui na resolução. Parada importante aqui. Guarda isso aí, hein? Tô de olho, hein? Aproveita até a tabela periódica. Vem comigo, olha aqui, a gente acabou de descobrir que 1 mol do nosso soluto, 1 mol do nosso sulfato de alumínio, apresenta uma massa de 342 gramas. Mas espera aí, a massa que ele colocou na piscina foi de 342 gramas? Não, né? A gente acabou de ver que a massa foi de 3,078, cuidado, quilogramas. Nossa notação aqui não está em grama? Então, a gente tem que manter a mesma notação. Vou converter de quilograma para grama. Lembra? É só multiplicar por 1000, né? Então, ao invés de usar 3,078, a gente vai utilizar 3.078 gramas. Então, 1 mol, 342 gramas. Quantos mols vão ter 3.078 gramas? Não sei, chamei de x. Resolvendo essa continha, nosso x deu exatamente 9 mols. Então, a gente sabe que colocou 9 mols num volume de quantos litros? 900. Ele quer saber quantos mols a gente tem em 1 litro. Vem comigo, 9 mols estão em 900 litros de solução. Ele quer saber quantos mols a gente vai ter em 1 litro. Resolvendo essa continha, nosso N deu 0,01 mol. Então, nossa concentração molar vai ser de 0,01 mol por litro. Valeu? Abraços, pessoal.